Temos uma questão. Há uma grande expectativa para o que será anunciado hoje pelos Estados Unidos em termos de apoio a Israel. A questão é um problema agora interno dos Estados Unidos. A depender do que os Estados Unidos querem oferecer, há uma dependência de Biden, do governo americano, de uma liberação, de um aval do Congresso. A questão é, a Câmara dos Representantes está sem presidente. Pois é, isso cria várias dificuldades ali. Uma delas é, por exemplo, o presidente interino pode ser brifado nos assuntos de segurança que a inteligência americana conseguiu levantar? Não se sabe, é uma situação inusitada você ter essa derrubada do presidente da Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos. O Mike McCarthy foi a primeira vez que um presidente perdeu essa posição e criou um tumulto muito grande dentro da Câmara dos Representantes. Mas os Estados Unidos são um aliado histórico de Israel, o primeiro país a defender a criação do Estado de Israel, reconhecer a criação do Estado de Israel. O presidente Biden ontem já fez esse pronunciamento, deixando claro que os Estados Unidos estão com Israel. O governo israelense tem apoio dos dois lados da Câmara, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano. Agora, e já é, inclusive, o maior aliado de Israel em termos de troca de inteligência, em termos de equipamentos militares, em termos de muito apoio diplomático e também militar. É possível que os Estados Unidos queiram fazer um gesto, fornecer mais algum tipo de equipamento, mais algo aos israelenses, mas o exército israelense tem todas as condições de enfrentar o Hamas. É um exército muito mais poderoso do que as forças do Hamas, inclusive mais poderoso que o Hezbollah. Teve esse problema de inteligência, acabou permitindo essas ações todas dos militantes do Hamas. Não é uma operação fácil, até porque envolve muitos reféns, mas Israel, pelo menos no ponto de vista imediato, não precisa de grandes armamentos, de grandes ajudas militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer fazer isso até de uma forma simbólica, porque o Biden fica com um problema político muito grande no país. Ele nunca tratou esse conflito entre os palestinos e israelenses como uma prioridade do seu governo. Era um assunto que estava esquecido, dormente. Isso sempre é um perigo. Quando você tem um conflito grande em determinada região do mundo e você não tem forças tentando ajudar a mediar esse conflito, tentando ajudar a encontrar soluções que reduzam as tensões, o que acontece é que você vê a explosão desses conflitos de uma forma muito maior. É isso que aconteceu. Em vários meses a gente foi vendo essa temperatura subindo, o mundo um pouco ignorando o que estava acontecendo ali, até que o Hamas resolveu aproveitar este momento que eles acharam que era um momento de fragilidade, em que o mundo não estava lá prestando muita atenção e Israel tinha lá seus problemas políticos para fazer esses ataques. Então, o presidente Biden está sendo responsabilizado já pelos republicanos no Congresso, pelo ex-presidente Donald Trump, por ter sido, na visão deles, fraco com o Irã, que é o grande aliado do Hamas. Então, o presidente Joe Biden precisa projetar força nesse momento. Por isso ele fez aquele discurso ontem, condenando claramente os ataques, dizendo que os Estados Unidos e sua administração estavam lado a lado com Israel e dizendo para nenhum outro país tentar interferir nisso, um claro recado ao Irã. Só que, por exemplo, Carol, ele nem abriu aquela conversa para perguntas, por exemplo, dos jornalistas que queriam esclarecimento sobre vários aspectos e não abriu por uma razão, porque ele ia ser, obviamente, questionado pela posição dele no conflito e, de maneira geral, não necessariamente apenas nos ataques do Hamas. Qual era a responsabilidade eventual dos Estados Unidos nisso? Os republicanos vão usar isso muito para tentar desgastar o Biden. A questão de Israel e Palestina é uma questão que recebe bastante atenção nos Estados Unidos. Existem ali posições muito fortes de apoio a Israel, por exemplo. Então, é um assunto que vai ser usado certamente para desgastar o Biden. Não quer dizer que vai ser um assunto determinante na eleição, mas o Biden precisa, nesse momento, projetar força. Por isso, também, o Antony Blinken, o secretário de Estado, deu essa entrevista que a gente reportou agora há pouco, condenando, dizendo claramente que foi um ataque terrorista de uma organização que os Estados Unidos consideram terrorista e que, portanto, os Estados Unidos iam estar do lado de Israel e iam tentar ajudar da melhor forma possível. O Antony Blinken também está
está envolvido aí em muitas conversas com líderes da região, tanto em Israel como em países árabes, para ver o que ele conseguiria fazer para tentar, conter os dois lados, tentar ter uma espécie de mediação para evitar que essa carnificina atinja números ainda mais inacreditáveis do que já atingiram, e também que tipo de retaliação pode ser feita contra o Hamas no longo prazo. Isso também, como a gente já comentou agora há pouquinho, Carol, obviamente cria um grande obstáculo para as negociações que vinham sendo feitas entre a Arábia Saudita e Israel e que tinham um interesse muito grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam patrocinando claramente essa negociação para tentar mudar, chacoalhar esse cenário geopolítico e tentar um movimento mais para a pacificação do Oriente Médio com maior influência americana.